Apocalipse capítulo 2, do versículo 8 até o versículo 11. A carta à igreja de Esmirna. Ao anjo da igreja de Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheça a tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza, embora você seja rico, e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo isto sim, sinagoga de Satanás. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova, e passem por uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. Feche seus olhos. Senhor, essa é a tua palavra, santa, inerrante, que o Espírito Santo de Deus possa aplicá-la aos nossos corações. Que nós possamos ter um conhecimento vindo do Senhor. Em nome de Jesus, nós repreendemos tudo aquilo que vem para tentar atrapalhar, tirar a atenção. Nós ordenamos que retroceda em nome de Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem sentar-se. A carta é escrita à igreja que se encontrava em uma cidade chamada Esmirna. Essa cidade ficava a 50 quilômetros de Efésios. A primeira carta, a primeira cidade, a primeira igreja, a primeira carta. Ela está a 50. Se você talvez for estudar, alguns comentários são mais exatos, falavam que ficava a 56 quilômetros, exato. Ela e a igreja de Filadélfia são as únicas igrejas que não recebem do Senhor nenhum tipo de repreensão, nenhum tipo de correção, nenhum tipo de correção. Ela e a igreja de Filadélfia. Mas por quê? Essa cidade, a cidade onde se encontrava essa igreja, era uma cidade portuária e era uma cidade muito rica, muito rica. E era uma cidade que idolatrava, ela tinha vários templos, ela tinha um monte, sabe, chamado Monte Pagos, e nesse monte ela tinha vários templos, diversos templos a diversos deuses. E foi a primeira cidade que construiu um templo, né, a Roma, tornando Roma como se Roma fosse uma deusa, elevando ela, né, Roma a título de Deus, a título de deusa. E eles constroem um templo. Eles têm um templo a Cibele, eles têm um templo a Zeus, nesse monte da cidade. E é uma cidade, como ela adora Roma, como ela tem um orgulho, ela tem uma influência romana muito grande. Ela tem vários benefícios romanos, né? Ela chama a atenção do império, devido a esse capricho dela. Só que isso para a cidade traz riqueza, mas para a igreja traz pobreza. E quando nós falamos de pobreza aqui, nós estamos falando de pobreza real, pobreza material mesmo. A igreja estava perdendo, a igreja na realidade ela já tinha perdido todos os seus bens. Todos os seus bens. Todos os seus bens tinham sido saqueados pelo Estado. Diferente da igreja de Éfeso, que traz para nós uma imagem de uma igreja conservadora que perdeu o amor, que é repreendida por Jesus, uma igreja que certamente tinha um bom ensino, mas não tinha amor, havia perdido o amor, e ela é exortada a voltar à prática das primeiras obras. A igreja que se encontrava na cidade de Esmirna, não. Ela não é repreendida por Cristo. E ela vive uma forte tribulação. Ela está vivendo debaixo de uma pesada tribulação. De uma pesada tribulação. Amém? É o interessante que historicamente essa igreja, ela existe até hoje.
Ela se encontra na Turquia. É a única igreja, a das 7 igrejas do Apocalipse, que existe até hoje. Não no sentido de pessoas, mas que está lá. É a única. Isso é muito interessante. Agora vamos lá. Nós somos a geração que temos uma tendência muito grande de fugir do sofrimento. Nós somos talvez a geração mais apaixonada pelo conforto. Mais apaixonada pelo conforto. Hoje eu tive que ir lá no escritório correndo, geralmente de quarta eu tiro para ficar o dia inteiro. Né? Estudando, orando, dando uma limpeza aqui, aí hoje eu tive que ir lá correndo. Tive que ir lá imprimir alguma coisa. E quando eu cheguei lá, estava um forno. O trem virou um forno. Estava insuportável de ficar lá dentro. Aí a primeira coisa que você pensa assim, esse negócio aqui está precisando de um ar-condicionado. Esse trem aqui está precisando de um ar-condicionado. Porque sem ar-condicionado eu acho que não vai ficar aqui não. Nós somos apaixonados pelo conforto. Nós somos a geração que viciou no uso do controle remoto. No uso do controle remoto. Alguns televisores mais modernos já estão obedecendo o comando de voz, para você não ter que nem mesmo pegar no controle remoto. Nós amamos o conforto. E nós somos a geração que quer de todas as formas fugir do sofrimento. E nós não estamos aqui para exaltar, idolatrar o sofrimento, não é nada disso, de forma nenhuma. Mas nós somos a geração que colocou na cabecinha que nós não podemos sofrer. Que nós não podemos sofrer. Ainda mais depois que fomos influenciados durante anos e anos e anos por uma teologia neopentecostal. Ainda mais que depois fomos influenciados durante anos e anos e anos por uma teologia americana. A igreja, durante toda a sua história, nunca questionou se ela iria passar pela grande tribulação ou não. Há 100 anos atrás, um americano criou uma tese teológica que não, né, do pré-tribulacionismo. A igreja, antes da tribulação, ela vai ser tirada. Ela não vai passar pela tribulação. Ele é americano. Americanos não querem sofrer. Eles não querem sofrer de maneira nenhuma. Ainda mais que ele é americano. Ainda mais que ele é gospel. Aí que ele não quer sofrer mesmo. Os irmãos estão me entendendo? Mas isso é novo. Né? E aí sai, né, é lançado aí os primeiros livros e depois os filmes, Deixados para Trás. E muita gente faz teologia com Deixados para Trás e acredita e defende essa tese teológica. E a gente respeita. Mas eu mesmo sou um dos que não... eu não encontro lógica em Jesus tirar a igreja do momento, tirar ela da terra, no momento em que a terra mais vai precisar da igreja. Por que vai tirar ela da terra no momento que ela mais vai precisar da igreja? Qual o sentido? Outra coisa, por que nós não podemos sofrer? Eu não quero sofrer, não quero que meus filhos sofram, não quero que você sofra, mas por que nós não podemos sofrer? Por que a igreja primitiva sofreu? Por que a igreja de Esmirna está sofrendo? Por que Jesus está chegando para a igreja e está falando para a igreja assim, você vai sofrer? E nós não podemos sofrer. E nós não podemos. O que acontece conosco? Olha só o que Jesus fala. Pegue a sua Bíblia aí e fique com ela aberta, versículo 9. Capítulo 2, versículo 9. Nós temos uma igreja que está sofrendo nesse texto. E está sofrendo muito. 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 A igreja como um todo perdeu os seus bens. Quando Jesus fala, você é pobre, Jesus está falando de pobreza material. Em uma cidade rica, certamente muitos irmãos também eram bem financeiramente. E eles perderam seus bens por causa da perseguição. Porque eles não queriam dobrar os seus joelhos diante de Roma, diante da política, diante desse Deus. E olha só o que Jesus fala no versículo 9. Eu conheço a tribulação. E essa palavra tribulação, ela tem um sentido de rolo compressor. É como se eles estivessem sendo esmagados por um rolo compressor. Jesus diz, eu conheço a tribulação, eu conheço o rolo compressor que está vindo sobre vocês. Quem que já viu aí fazer o asfalto aí? Já viu o rolo compressor? Já viu?
Imagine um rolo compressor vindo sobre a igreja. Jesus está falando, eu sei, vocês estão passando por uma tribulação, e ela é como um rolo compressor sobre vocês. Ela está esmagando vocês. Esmagando. Pela qual você está passando, a sua pobreza. Eles perderam tudo, embora você seja rico. Que Jesus está falando da nossa riqueza espiritual, mas materialmente eles estavam pobres, eles ficaram pobres. Blasfema dos que se declaram judeus e não são, sendo isto sim sinagoga de Satanás, aqueles que deveriam aceitar Jesus como Messias e não aceitaram. E agora, o que eles estão fazendo? Eles estão perseguindo a igreja. Então você vê uma perseguição do Estado e você vê uma perseguição do próprio povo judeu, o qual Jesus considera e compara a eles e usa o termo sinagoga de Satanás. Irmãos, domingo nós falamos sobre culto aqui, não foi? Quando nós derrubamos um altar de idolatria, nós temos que construir um altar ao Senhor. Nós temos que construir um altar de Jesus. Não tem como você ficar sem um altar na sua vida. Você vai adorar alguma coisa. Se você vai, quebre o altar velho, construa um novo e adore o Senhor. E adore o Senhor. Quando nós deixamos de cultuar a Jesus, nós podemos continuar vindo para cá, nós podemos estar aqui todos os dias. Se nós deixarmos de cultuarmos o Senhor, se a Bíblia deixar de ser a palavra de Deus, se nós começarmos a questionar a sua autoridade e duvidarmos da sua autoridade e começarmos a contar historinhas da carochinha e dar conselhos aqui como se fosse um tratamento e duvidarmos do poder do Evangelho na transformação, na vida de um homem, na vida de um jovem, na vida de uma criança, na vida de uma mulher, nós nos tornamos uma sinagoga de Satanás. Satanás, ele não perde tempo. Ele vem e ele senta no trono. Ou nós cultuamos o Senhor, ou somos uma sinagoga de Satanás. Não existe neutralidade no culto. Não existe neutralidade no culto. Ou você adora Jesus, ou você confessa Jesus, ou senão se transforma na sinagoga de Satanás. E isso é muito sério. Isso é muito sério. Porque nesses dias mesmo nós estamos falando sobre Josias. As pessoas iam para o templo, elas tinham um templo, elas queriam oferecer sacrifício, mas o templo tinha prostíbulo dentro do templo, a prostituição saiu das ruas e entrou para dentro do templo. E a Bíblia, a palavra de Deus, estava perdida, até que eles encontraram ela e através da sua leitura, inicia-se uma reforma espiritual na vida das pessoas, no próprio templo, no reino. Amém? Se a Bíblia não está no centro da nossa existência, da nossa mente, se nós não estamos cheios dela ricamente, tem outra coisa. Vazio nós não estamos. Vazio ninguém fica. Tem outra coisa. Tem outra coisa. Amém? Continuando. Jesus conhece a tribulação desse povo. Eles não estão sozinhos. Eles não estão perdidos. Jesus não está lá longe assim. Pegou Jesus de surpresa. Não. Jesus conhece a blasfêmia daqueles que se dizem judeus e não são. Uma coisa fica clara para nós no livro de Apocalipse. Quando nós estudamos a igreja que se encontrava lá na cidade de Éfeso, os nicolaítas. O que Jesus falou a respeito dos nicolaítas? Que era um grupo herege que queria trabalhar dentro da igreja, disseminar heresias dentro da igreja. O que Jesus diz? A seu favor eu tenho uma coisa. Você odeia os nicolaítas. E aí ele completa assim, e eu odeio também. Jesus odeia heresias. Jesus odeia heresias. Jesus odeia heresias. Amém? Odeia heresias. Quando você ver um grupo herege, uma pessoa herege, você deveria dobrar os seus joelhos e pedir a Deus para fechar aquelas portas e fechar aquela boca. Quando nós víssemos uma pessoa herege, ensinando heresia, ensinando que Jesus não é Deus, questionando a divindade de Jesus, dizendo que o Espírito Santo não é Deus, que o Espírito Santo é simplesmente uma força, você deveria dobrar os seus joelhos e orar. Senhor, fecha as portas desse templo. Eu te peço em nome de Jesus.
Jesus odeia heresia. Ele odeia. Odeia. E isso tem que marcar os nossos corações esse dia. Isso tem que marcar. A igreja de Éfeso persegue falsos apóstolos. E ainda assim ela perde o amor. A igreja de Esmirna não tem nenhuma repreensão. É uma igreja que está debaixo de uma forte tribulação. De uma forte tribulação. Versículo 10. Pega o versículo 10. Capítulo 2, versículo 10. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Tem sofrimentos que vêm por causa do pecado. Mas tem sofrimentos que não. Tem sofrimentos que vêm por uma autorização de Jesus na nossa vida. Irmãos, como eu orei. Como eu orei. Para o André não nascer antes da hora. Eu orei, eu clamei, eu pedi a Deus e ele nasceu. E ele nasceu. E ele nasceu mais adiantado ainda que o Arthur. Nós ficamos 40 dias no CTI. 40 dias no CTI. Irmãos, que pressão. Que pressão. É muita pressão. Mas Deus estava no controle de todas as coisas. Nós tivemos experiências ali que certamente, se eu chegar nos 90 anos, nos 99, eu vou me lembrar delas. Dias assim, difíceis mesmo. Você olhava, as coisas talvez não estavam boas para nós. Você olhava para outras pessoas, as coisas estavam 10 vezes piores. 10 vezes piores. 10 vezes piores. Uma mãe que estava ali com seu filho já há 3 meses, internado, ruim, numa situação muito delicada, ele vem a falecer. Sabe o que ela faz? Ela pede para dar banho nele, depois que ele faleceu. Esses tipos de coisa marcam o coração da gente. Marcam o coração da gente. Ela dá banho nele, sabe? Com ele falecido já. Jesus entende a nossa dor. Sabe o que quando eu leio o livro de Apocalipse, e você olha para a dor, você olha talvez para a injustiça que está acontecendo, uma coisa bate dentro de nós assim, principalmente quando você segue assim uma teologia calvinista, você pensa assim, que bom que existe o inferno. Deus derrama justiça. Esse é o tempo da graça, mas Deus vai trazer justiça. Aqui nós temos uma igreja a qual estava debaixo da perseguição, e olha o que Jesus diz para ela: não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova, e passem por uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. O que Jesus está falando para a igreja? Não tenha medo, você vai sofrer. Alguns de vocês serão pegos e serão colocados na prisão. E prisão aqui, irmãos, é corredor da morte. Eles matavam, eles pegavam os cristãos e matavam eles. Jesus fala assim, será um período de 10 dias. Vai ser um período intenso, mas vai ser um período curto. Mas é intenso. É curto, mas é intenso. Jesus está falando com uma igreja. Jesus está, como se diz, contando as coisas que vão acontecer. Que ela vai ser perseguida. E aí o que nós aprendemos com isso? O que nós aprendemos com isso? Que somente em Jesus, que somente em Cristo, o sofrimento ele tem sentido. Que somente em Jesus, o sofrimento ele tem um propósito. O que nós aprendemos lá em Romanos capítulo 8, versículo 28? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles... Aqui nós estamos falando de cadeia.
que nós estamos falando de prisão, nós estamos falando de corredor da morte aqui. Mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando nós passamos pelo sofrimento, Jesus, Ele nos chama a quê? A amadurecer, a perseverança. Não é fácil não, mas você amadurece, persevera, e você amadurece, e você amadurece, e você amadurece. Jesus chama para um cristianismo maduro, morrer para aquilo, a ponto deles morrerem para aquilo que eles creem. Irmãos, Jesus é o sumo, Ele é o supremo pastor da igreja, amém? Nós somos pastorzinhos auxiliares, mas Jesus, Ele é o supremo pastor, Ele é o bispo das nossas almas. Qual é a principal função de um pastor? Nós vemos Jesus desenvolver ela aqui agora, exercer ela aqui agora. Qual é a principal função de um pastor? O que vocês acreditam que seja? A principal função de um pastor é preparar você para o dia da sua morte. É alertar você para o dia da sua morte. Jesus está falando com a igreja aqui nesse sentido. Ser fiel até a morte, e eu dar-te-ei a coroa da vida. Jesus está falando com a igreja para ela perseverar. Que as coisas não seriam, haveriam uma perseguição de 10 dias, seria um período curto, mas seria intenso. Eles deveriam perseverar. Eles deveriam ser perseverantes. Eles deveriam ser perseverantes. Versículo 11. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Mas alguns deles poderiam passar pela primeira morte, serem martirizados, sofrerem por causa de Cristo, morrerem por causa de Jesus. Morrerem por causa de Jesus. Essa igreja ouviu Jesus dizer, essa igreja ouviu Jesus, que Ele está com ela. Quando Jesus fala e revela essas coisas, é como se Ele dissesse assim: eu estou com vocês. Às vezes nós sabemos disso. A questão é que às vezes nós precisamos de ouvir isso para dar uma animada. E Jesus está falando com a igreja: eu estou com vocês. Jesus está deixando claro que conhece o sofrimento da sua igreja. Jesus conhece o seu sofrimento. Jesus conhece os seus limites. Seriam 10 dias. Tinha um limite. Jesus conhece os seus limites. Se você está sofrendo, Jesus sabe, Jesus conhece os limites do seu sofrimento. Ele conhece os limites do sofrimento dessa igreja. Há um propósito. C.S. Lewis ele dizia assim, se eu quisesse alegria, teria comprado uma garrafa de vinho do Porto. No cristianismo, eu abraço o sofrimento. A cruz é o sofrimento. A cruz é entrega, a cruz é renúncia. Quem é discípulo de Jesus? Você pega Lucas capítulo 14, versículo 25, a partir do versículo 25, Jesus começa assim, aquele que quiser vir após mim, o que ele tem que fazer? Tome uma cruz e siga-me. Aquele que não abandonar pai, não abandonar mãe, não abandonar irmãos, não é digno de mim. Ele começa de jeito o seu discurso. Ele começa a sua pregação de jeito. É como se a igreja estivesse cheia e as pessoas fossem saindo. E ele fala. Jesus não quer pessoas imprudentes atrás dele. Jesus não quer pessoas que não tenham noção do sacrifício que é o discipulado. A salvação é de graça, mediante a fé. O discipulado vai te custar tudo. Vai te custar tudo. Vai te custar tudo, o amor que você tem ao dinheiro, o amor que você tem às pessoas, o amor que você tem no mundo, o prazer que você tem no pecado, tudo, o discipulado vai te custar tudo. Ou você pega uma cruz e você segue Jesus rumo à sua própria morte, ou você não serve para ser discípulo. Quando Jesus chega no final do capítulo, ele fala assim: se o sal perder o sabor, para que se aproveita? Não serve nem mesmo para ser jogado na onde? No monte de estrume, de esterco. Um discípulo sem propósito.
O sal que perde sabor, um discípulo sem propósito, um discípulo que não ama Cristo acima de todas as coisas, ele é pior do que tudo. Ele não serve para nada. É isso que Jesus está falando. O sal que perde a salinidade, e isso era extraordinário, porque o sal não perdia. Jesus fala assim, um sal que perde a salinidade, que perde o sabor. Ele não serve nem mesmo para ser jogado no monturo, no monte de esterco. Ele não serve para isso. O discípulo que perde o propósito, que perde o amor, que não entende o valor da cruz, que não entende que na vida vai envolver renúncias, e renúncias envolvem sofrimento. E renunciar a você mesmo, e a corrigir coisas que estão erradas, vai envolver sofrimento. O discípulo que não entende isso, ele não tem valor, ele não tem sabor, ele não tem funcionalidade. Para aquilo que ele nasceu, ele não serve. Amém? Aquilo não serve. Há um propósito na dor. Por mais que nós não consigamos entender. Todas as coisas cooperam, trabalham de forma harmoniosa para aqueles que amam a Deus. Amém? E nós aprendemos isso com essa igreja. Eu queria convidar você a ficar de pé. A promessa de Jesus para essa igreja é que aquele que perseverasse até o fim receberia a coroa da vida. Ele não passaria pela segunda morte, a separação definitiva, total, eterna e irrevogável com Deus. Mas a igreja estava passando por tempos difíceis. A igreja estava perdendo bens, os irmãos estavam perdendo bens a ponto de ficarem pobres. Imagine só. Feche seus olhos. Imagine você morando numa cidade dessa, seguindo Jesus. E você tem um salão de beleza. Mas lá no seu salão de beleza, ele é identificado como o salão de beleza de uma mulher cristã. E as pessoas começam a deixar de frequentar o seu salão, a sua loja, porque você é cristão. Você não adora Roma. Você não quer tributar seus louvores a Roma. Você não reconhece Roma como Deus. E eles deixam de começar a comprar os seus produtos e a contratar os seus serviços e começam a saquear os bens da igreja. E Jesus está dizendo para essa igreja, não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. É a mensagem de Jesus para esta igreja. É a mensagem de Jesus para nós hoje. Não tenha medo. Ele conhece o seu sofrimento. Esse sofrimento tem um fim. Ele pode estar intenso, mas ele será só de 10 dias. Ele vai ter um fim. Amém? Ele vai ter um fim. Esse é o Jesus que estava vivo. Ele esteve morto, mas agora está vivo. E ele conhece o sofrimento da igreja. Feche seus olhos, Senhor, em nome de Jesus. Que nós possamos, em meio a tribulações, a dias difíceis, a confiar na Tua palavra, a confiar no Senhor, como o único e verdadeiro Deus. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo venha sobre nós, com esse Espírito de glória, que Pedro escreve, que se revela nos tempos de tribulação, em nome de Jesus, em tempos difíceis, em tempos de sofrimento. Senhor, ensina-nos, diz ao nosso coração, que o Senhor conhece, que o Senhor sabe dos nossos limites, o Senhor conhece a nossa dor, o Senhor sabe do nosso sofrimento, o Senhor conhece a Tua igreja, essa igreja que sofre, essa igreja que é perseguida, essa igreja que não se dobra à cultura, que não se dobra à adoração política, que não se dobra diante dos falsos deuses, de uma falsa teologia, uma igreja que não se dobra, que se entrega ao Senhor, o único e verdadeiro Deus, que tem um controle de todas as coisas estão na palma das Tuas mãos.
A história está na palma das tuas mãos, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor possa nos conduzir nesse entendimento, que isso possa fazer parte do nosso coração, no nosso dia a dia, para a honra e para a glória do teu santo nome. Amém.